Boa noite. Queria só fazer um parêntese e quebrar um pouquinho o protocolo, tá? Que eu acho que escutar um pouquinho da história de vida da Amanda, do Alciomar e talvez de alguns amigos, pacientes que a gente vê aqui, eu acho que a maior energia que qualquer pessoa pode sentir. E hoje eu vim falar de energia, Amanda. Eu vim falar sobre a força motriz que rege a nossa vida, que é exatamente saúde. Saúde essa que muitas vezes é vista como simplesmente o fato de estarmos todos os dias trabalhando, com exames normais, frequentando às vezes o médico de forma periódica, e que esses exames estão normais. Mas saúde é bem além do que isso. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde física, mental, espiritual, social. Antes de me apresentar, hoje eu não vim como o Dr. Carlos Portela, médico conhecido, renomado, que hoje está presente talvez em 24, 25 países, que tem várias empresas. Eu quero me apresentar como Carlos Portela, que foi promovido esse ano como pai, que fez entender o que é real valor de amor, de carinho, o que é que esse sentimento que muitas vezes a gente busca, que às vezes está do nosso lado e a gente não percebe. É o Carlos, esposo da Letícia, piauiense, que saiu daqui há 10 anos atrás com um sonho no bolso, com uma mão na frente e outra atrás, que foi para uma das maiores cidades do país para tentar ser diferente, pensar diferente e fazer diferente. Mais do que simplesmente, muitas pessoas olham, para as pessoas que hoje nos acompanham e falam, é o médico das estrelas. E eu costumo falar para todo paciente meu, mais do que estrela, seja da TV, seja do cinema, seja do futebol, as estrelas somos cada um de nós, cada um de vocês. E hoje eu vim falar um pouco da minha história e por que eu tornei quem eu sou hoje. Um cardiologista com abordagem diferente e que tudo isso fez com que eu mudasse um pouco do meu mindset. Esse slide, eu fiz um print hoje por volta de 2:30 da tarde. Ele é uma ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia chamada cardiômetro. Ela calcula a quantidade de mortes por doenças cardiovasculares no nosso país. Hoje, no final do mês de agosto, nós temos mais de 246 mil pessoas, vidas ceifadas, vítimas de doenças cardiovasculares. Só hoje foram nesse horário, 667 pessoas, 667 vidas, 667 famílias destruídas por uma doença que é prevenível. O Brasil tem um dos maiores índices de doenças cardiovasculares, de mortes por doenças cardiovasculares do mundo. A cada 90 segundos, uma pessoa morre do coração no nosso país. E aí, eu pensei, será se eu vou continuar simplesmente tratando a ponta da pirâmide? Por que eu não posso ser um cardiologista preventivo? Por que eu não posso entender um pouco do esporte? Por que eu não posso entender sobre atividade física, onde o maior especialista é o educador físico? Por que eu não posso entender sobre nutrição, onde o maior especialista é o nutricionista? Por que eu não posso agir? Por que eu não posso pensar? E, principalmente, por que eu não posso ensinar de uma forma diferente? Foi aí que eu procurei fazer outras especialidades para entender um pouco dessa máquina chamada máquina humana. E eu pergunto para vocês, pessoal, afinal, o que é ter saúde? A maior parte da gente leva a saúde como aquele simples fato de todos os anos procurar o cardiologista, procurar os outros especialistas e fazer exames e nos exames vierem normais. Eu faço meu teste de esteira, eu faço meus exames bioquímicos e estão normais. E por trás de tudo isso, eu tenho fadiga, eu tenho cansaço, eu tenho indisposição, eu tenho alteração de memória, eu tenho alteração de concentração, eu sinto desconforto abdominal, eu sinto muitas gases, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu não consigo falar com meu filho, eu não consigo me dar bem com meu esposo, eu estou mal no trabalho. Afinal, o que é ter saúde? Saúde
pelas descrições da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental, social, psíquico. Eu costumo dizer que saúde vai além disso. Além do bem-estar, é o estado de conexão. Eu tenho aqui duas pessoas muito importantes. Uma delas é a Amanda, e ela não sabia disso, além da minha esposa, o Dorinaldo. Esse cara, ele foi fundamental no meu processo de autoconhecimento. E eu costumo falar para vocês, para mim foi libertador. Hoje, né, eu sonho, estou realizando um sonho, que é estar dentro da minha cidade, subindo num palco, no TEDx, numa das grandes e maiores escolas de ensino do nosso país. Hoje eu frequento as maiores mesas de negociação do país. Eu participo dos maiores fóruns relacionados ao mercado de luxo do país. E olha só, adivinha o que é o mercado de luxo? Adivinha o que as grandes grifes, as grandes marcas conversam? O que é que elas mais falam? O mercado de luxo é algo que é acessível a poucos. Uma Chanel, uma Louis Vuitton, uma Hermès, não é acessível a qualquer um, concorda? Mas olha só, as marcas, elas já estão deixando isso em segundo plano e percebendo que o maior luxo do presente e do futuro é uma coisa chamada saúde, que é acessível a todos, mas que infelizmente não é algo comum a todos. E quando eu falo isso de saúde, eu me refiro principalmente à saúde mental. Nós estamos no país mais ansioso do mundo. É o país que mais consome antidepressivos, remédios para ansiedade, remédios para depressão, remédios para déficit de atenção, remédios para transtornos alimentares, remédios para ficar acordado, remédios para dormir. E aí, meus amigos, onde a gente vai parar? Até onde a gente vai remediar? Até onde eu vou deixar de lado? Eu não posso sentir o frio. Como que eu não posso sentir o frio? Eu tenho que sentir o frio para saber o que é calor. Eu tenho que sentir a tristeza para saber o que é felicidade. Quem aqui já sofreu de ansiedade? Ou quem sofre de ansiedade? Sem medo de julgamento. Ansiedade é uma das doenças, uma das patologias mais comuns no nosso dia a dia. E a ansiedade, ela simplesmente vem de um sentimento básico chamado medo. Muitos de nós passamos lá atrás alguma situação que nos fez desenvolver um medo inconsciente. Eu tinha muito medo de não dar certo na vida. Eu tinha muito medo de não ganhar dinheiro. Eu tinha muito medo de não chegar nos objetivos que os meus pais, que os meus amigos, que as pessoas que conviviam comigo depositavam na minha confiança. Quando eu entendi que o medo era exatamente o que me levava a pensar demais no futuro, o que me gerava ansiedade, o que me gerava tentar controlar pensamentos, eu falei assim, a partir de hoje, eu decido sentir o que eu posso sentir. Se é medo, eu vou sentir o medo. E eu vou tentar internalizar o que é o medo, como eu posso resolver, como é que eu posso tratar isso no meu dia a dia. Se esse excesso de pensamentos, de onde é que está vindo? Será se é do excesso de telas? Será se é do excesso de trabalho? Será se é do excesso de autocobrança? Será se não é a minha baixa autoconfiança? Então, quando eu entendi, e por isso que eu digo, eu procurei ajuda, quando eu entendi o que é autoconfiança, quando eu entendi o que é saúde mental, eu pude me desenvolver bem mais. Eu pude ajudar não só a mim, mas eu pude ajudar outras pessoas. Então, saúde vai bem mais do que a gente fala sobre exames. Queixas como fadiga, cansaço e indisposição são cada vez mais comuns no nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, por quê? Por que eu sinto fadiga? Por que eu sinto cansaço? Por que essa indisposição? Vocês já pararam para pensar todos os dias como é o dia a dia de vocês? Vocês já perceberam que muitas das vezes a gente vem no estado de automatismo? E isso é meio que uma defesa do nosso corpo. O nosso cérebro, ele faz de tudo para automatizar nossas ações. Quando você faz isso repetidas vezes, é uma forma de nosso cérebro poupar energia. Por que existe o automatismo na luz, no ar-condicionado? É uma forma do ser humano não precisar ir lá ligar. Mas antes a gente fazia isso. Isso é uma forma de a gente poupar energia. Mas o que acontece hoje em dia? De casa para o trabalho,
o carro vai só. Já viram? Quando você vai escovar os dentes, quando você viu, você já está na cama. Mas a primeira vez que você foi andar de carro, o que você fez? Você colocou a embreagem, colocou a primeira, soltou a embreagem, apertou o pé no acelerador e o carro começou a andar. A primeira vez que eu abri o sistema da minha empresa, eu não sabia para onde é que ia. A primeira vez que eu abri o Instagram, o WhatsApp. E hoje, o que a gente faz? De tanto você fazer, o cérebro, ele entende e ele aprimora e ele guarda. Então, às vezes a gente está em casa, com a família, na mesa de um restaurante, esperando aquela comida gostosa, e automaticamente, o que é que eu faço? Abro o celular. Imagine só. O slide não está passando, mas eu vou tentar passar para vocês aqui. O nosso corpo, ele é uma máquina. Essa máquina, para funcionar, ela precisa de energia. Essa máquina precisa de energia. O homem gasta, em média, de 1.500 a 1.800 calorias por dia para funcionar. Isso corresponde, em média, 4 dias de academia. A mulher, um pouquinho menos, 2,5 a 3 dias de academia é o que o nosso corpo gasta para funcionar parado. É o que a gente chama de taxa metabólica basal, certo? Então, entendendo só, eu gasto muita energia para funcionar parado. Se eu gasto muita energia, de onde vem essa energia? Como é que eu faço para carregar? Através dos alimentos. Fácil assim. Só existem 2 formas de eu ter energia no corpo, fisiologicamente. A primeira delas é colocando alimento para dentro do corpo. Alimento, nutriente, não é qualquer alimento. Se eu pegar óleo diesel e colocar num carro a gasolina, esse carro funciona? Não. Poucos metros, esse carro vai parar e esse motor vai bater. A mesma coisa acontece com a gente. Por que toda segunda-feira eu estou cansado? Já pararam para pensar? Eu fui para o final de semana descansar, segunda eu estou cansado. Eu vou para as férias descansar, eu volto das férias cansado. Tem lógica um negócio desse? Tem. Só que a gente, por viver no status de automatismo, a gente não percebe. Como assim, Carlos? Se eu coloco óleo diesel é todo alimento que você come, em menos de 1 hora você sente fadiga, cansaço, indisposição ou sono. Vamos fazer um teste? Feijoada, sono. Pizza, sono. Churrasco, sono. Macarronada, sono. Hambúrguer, sono. Excesso de sorvete, estufa a barriga, sono. Não estou dizendo que é para ninguém parar de comer, só estou dizendo que esse é um alimento óleo diesel. Então, quando a gente vai falar de performance e produtividade, eu estou falando sobre desempenho, eu estou falando sobre desenvolvimento. Eu quero ter performance, eu quero ter energia. Energia para produzir, pensar, resolver problema. Quem é empreendedor, empresário sabe, né, Alcemar? Todo dia é BO para a gente resolver. Então, além disso, a gente tem que consultar. Além disso, a gente tem que ser pai. Eu estou que nem uma mãe falando, né? Cheio de coisa para fazer. Mas é isso. A vida, ela é cheia de problemas. E isso não é um olhar negativismo. Isso é um olhar real. Todos os dias a gente acorda para resolver problemas. Se vocês começarem a acordar e compartilhar dessa visão, vocês vão falar assim, cara, em vez de simplesmente acabar o dia e falar, faltou fazer isso, a gente começa o dia com a agenda cheia, sabendo que de 20 coisas para fazer, racionalmente eu não conseguiria fazer 5, mas eu coloco 20. E aí, na minha régua do dia, acaba o dia e falo assim, poxa, eu fui insuficiente. Eu procrastinei. Só eu que não estou dando certo. Aí eu vou para a rede social, vejo um corpo bonito, vejo uma empresa dando certo, vejo uma família da capa margarina, família margarina, e só a minha que não dá certo. Só o meu trabalho que não dá certo. Só eu que não estou desenvolvendo. Na real, em vez de simplesmente olhar para frente, a gente tem que começar a olhar para trás. O que a gente já passou? O que a gente já desenvolveu? Quantas vezes a gente já caiu e precisou levantar? Então, o sucesso, ele está simplesmente pela quantidade de vezes que eu levantei e continuei. Independente de falar, doeu ou não. A maior parte das feridas da gente, as cicatrizes da gente, servem para a gente ver e falar assim, aqui eu rasguei minha mão, foi no dia que eu fui teimoso, corri demais, desobedeci minha mãe, e eu lembrei, ficou uma marca. E quantas vezes a gente lembra das marcas de felicidade? Quantas vezes a gente lembra das marcas de conquista? Quantas vezes a gente acorda todos os dias e acaba o dia falando assim, cara, eu sou foda.
Eu consegui cansado, fadigado, indisposto, passar uma jornada de 12 horas de trabalho, dar conta de tudo aquilo que eu dei hoje. Mas não, no final do dia está lá a gente sempre o quê? Se chicoteando. Está lá sempre a gente fazendo o quê? Nossa, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, eu sou um péssimo gestor, eu sou um péssimo médico. E não é assim. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você olha para trás e se culpa, você tem que, na verdade, parar, avaliar e simplesmente falar assim, cara, naquele momento eu não tinha plena consciência, naquele momento eu não tinha plena maturidade. Se hoje eu fosse fazer aquilo ali, eu faria diferente. E olha só como é a visão. Se a gente olhar para trás e falar o seguinte, hoje eu faria diferente, isso é um sinal de evolução. Se a gente olhar para trás e simplesmente se chicotear, cair numa posição de vitimismo, o que, que vai acontecer? A gente não desenvolve. O que, que é a depressão no mundo de hoje? A depressão é excesso de passado, excesso de culpa, excesso de medo, excesso de ansiedade. E nós estamos no estado que tem um dos maiores índices de depressão no país. Eu sou um médico que a medicina tradicional, a gente fala sobre diagnóstico, sobre prescrição de remédio, e eu olho para trás e eu falo, e antes eu falava, cara, eu fazia tudo errado. E hoje eu dou uma acalmada e falo assim, não fazia tudo errado. O que acontecia é que eu não conhecia, eu não tinha uma outra ótica sobre o olhar para outras especialidades. Hoje o que eu mais trabalho dentro da medicina, eu não sou psicólogo, mas o que eu mais trabalho, o que eu mais estudo é uma coisa chamada saúde mental. Uma coisa que eu mais desenvolvo, uma coisa que eu mais invisto como empresário, é uma coisa chamada saúde mental. Eu costumo dizer que todos nós aqui, nós temos uma missão dentro da nossa terra, dentro do nosso estado, dentro de Teresina. Eu vou trazer uma pesquisa rápida para vocês. Um dos estados que mais tem suicídio no país, eu vou falar de boca aberta, suicídio, a gente precisa falar, é o Rio Grande do Sul. Depois dessa catástrofe, a gente não sabe o que vai acontecer. O segundo estado, pau a pau com Santa Catarina, é o Piauí. Aqui, onde nós estamos vivendo. Dentro do Piauí, um dos maiores índices, Teresina. Dentro de Teresina, existe uma área que está circundada entre duas pontes, chamada Zona Leste. Quem vive aqui na Zona Leste? Nós vivemos no epicentro da ansiedade e da depressão do mundo. E aí, o que é ter saúde para a gente? Ter saúde é bem além do que simplesmente olhar dados. Ter saúde é começar a parar, começar a enxergar se não existe alguém do nosso lado, na nossa família, na nossa roda de amigos, na nossa roda de trabalho, que às vezes precisa de um cutucão e falar assim, ei, está precisando de ajuda? Ou às vezes você parar e olhar para o espelho e simplesmente falar, o que eu estou fazendo da vida? Será se é isso? Será se vale a pena correr tanto? Ou se vale, por que eu corro tanto? Por que eu me desdobro? Por que eu preciso passar jornadas e jornadas de trabalho? Será se não é simplesmente porque eu olhei para trás e lá na minha infância eu tinha um pai que trabalhava demais, uma mãe que trabalhava demais e aquilo ali simplesmente foi um exemplo? O exemplo arrasta. Mas nós somos hoje adultos, nós temos maturidade, nós temos hoje horas e horas e horas de carreira. Todos nós podemos recomeçar, todos nós podemos resetar, todos nós podemos reiniciar. Nós temos essa chance em todos os dias. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de corpo, quando a gente fala do gasto de energia do corpo, e a gente fala que essa energia ela é carregada de duas formas. Comida, e a gente falou sobre óleo diesel e gasolina, e descanso. Hoje, a gente é a geração que menos dorme da história da humanidade. E a gente acha que dormir é simplesmente o ato de chegar na cama, contar 7 horas no relógio e ponto final. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O nosso corpo, ele funciona como se fosse um relógio. É o que a gente chama de ciclo circadiano. É o ciclo da produção dos hormônios. É o ciclo da produção e do funcionamento dos nossos órgãos. É o ciclo regrado. Nós somos que nem uma geladeira, 110. Se eu ligar no 220, o corpo, ele também queima. O que acontece? Muitas das vezes, a gente dorme,
a gente vai para a cama, a gente passa 7 horas num horário que eu não produzo os meus hormônios relacionados ao sono. Alguém já ouviu falar da melatonina? Melatonina é o hormônio relacionado ao sono. Eu produzo ela quando eu tenho uma boa noite e qualidade de sono. E ela tem um pico e uma produção de relógio, certinho, por volta de 10 da noite às 5 da manhã é o horário que eu tenho mais produção. Quando a gente fala que tem que dormir de 6 a 8 horas, a gente está falando exatamente o tempo de carga da minha bateria. Então, quando eu vou constantemente dormir meia-noite, 1 hora da manhã, mesmo assim acordo 7, o tempo de carga ele é curto. Eu não produzo os hormônios, as substâncias, os neuroquímicos suficientes para que a minha saúde esteja no lugar. Então, quem busca performance, produtividade, a gente precisa falar de energia. Com energia eu trabalho, com energia eu treino, com energia eu namoro, com energia eu viajo, com energia eu resolvo problemas. Energia vem de comida e vem de sono. Quando a gente fala, por exemplo, Carlos, e a atividade física? A atividade física é um dos pilares principais também da saúde. E a atividade física, ela é importante para colocar todos os nossos órgãos em movimento. Afinal, se eu deixar uma Ferrari parada, o que acontece? Ela quebra. Não adianta eu ter uma Ferrari e deixar ele 2 anos, por exemplo, ali na garagem. Então, o movimento, ele é importante para ativar toda a minha musculatura. Os nossos músculos, a gente sabe, que são um dos órgãos mais importantes para a longevidade. O idoso, na maior parte, tem quadros patológicos mais graves quando? Quando eles são frágeis, quando eles não têm massa muscular. O idoso, eu costumo falar, ele morre de uma queda. Uma queda. Às vezes tem isso aqui, eu não tenho massa muscular, eu tropeço, eu caio, eu fraturo o fêmur, eu fico internalizado, eu tenho uma pneumonia e, infelizmente, eu tenho uma vida ceifada. Ou seja, a prevenção, pessoal, é a base de tudo. A prevenção, não só a prevenção física, a prevenção mental e também a nossa prevenção espiritual. Para encerrar, eu queria falar simplesmente 2 minutinhos de um caso que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, eu achava que eu estava no ápice da minha carreira. Eu já era conhecido no Brasil todo, eu já tinha operação em mais de 10 países pelo mundo, a gente já tinha ultrapassado uma barreira de mais 40 mil atendimentos da nossa equipe. Só que me faltava alguma coisa, eu sentia um vazio muito grande. Por quê? Porque eu achava que era fama, eu achava que era dinheiro, eu achava que era reconhecimento, que era tudo aquilo que me falavam quando eu era criança. Só que há 2 anos atrás, aconteceu uma situação onde a gente vinha de Portugal, de umas férias, e eu tinha um projeto muito grande em São Paulo de abrir um centro que era voltado para a saúde e bem-estar. E tinha um cara que me apoiava muito, esse cara se chamava Daniel. Ele era considerado meu irmão mais velho, né? O irmão mais novo da minha mãe, mas ele foi o cara que sempre me apoiou em tudo. Sempre dividiu meus sonhos, sempre esteve comigo nas maiores loucuras e sonhos da minha vida. Quando eu abri as primeiras empresas em Teresina, todo mundo falava, você é louco, Teresina nunca vai dar certo um centro de performance e saúde. Teresina não tem clube de futebol. Teresina não tem espaço, não tem mentalidade. E hoje, eu digo para vocês, tudo que eu começo por Teresina. Porque em Teresina é a cidade que a terra é árida. É a cidade que você tem que tratar o solo, que você tem que colocar a semente, você tem que regar, você tem que ficar de olho, você tem que deixar a planta crescer, você tem que cuidar das pragas, que são as críticas. Você tem que ser muito forte nessa terra. E quando os frutos vêm, todo mundo quer aproveitar. E a nossa missão, às vezes, é o quê? É distribuir os frutos. E sabe quando eu virei essa chave, quando eu aprendi? Hoje tem gente do mundo inteiro vindo em Teresina saber o que a gente faz. Tem gente do mundo inteiro querendo aprender com a gente. E essa chave foi virada exatamente quando eu perdi o cara que eu mais amava na minha vida. Eu vinha de Portugal, de férias, para o aniversário do meu irmão, dia 24 de junho, há 2 anos atrás. E ele vinha de Goiânia para o aniversário do meu irmão, para a gente comemorar a surpresa. Eu cheguei no meio da madrugada e 2 horas depois ele foi ceifado, a vida dele por um carro. Naquele momento, eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir. E aí, Amanda, eu sei o que é ressignificar, como você falou muito bem. Eu sei o que é ver a vida de uma forma diferente. Eu sei o que é buscar a espiritualidade. Por isso, eu acho que o maior aprendizado, o maior ensinamento que eu tive na minha vida e que posso talvez deixar essa sementinha na vida de vocês, é que
o poço que a gente passa muitas das vezes, o poço que é aquele buraco escuro, que às vezes a gente acha que não vai sair, que não vai passar, que às vezes pergunta para Deus, fala o porquê. O poço é o nosso deserto, é o nosso local de aprendizado. Eu costumo falar que o poço, ele é bem escuro, mas que às vezes, quando você bem percebe, você olha para cima e tem uma luz bem forte, que faz você olhar o espelho que tem ao seu redor. Esse espelho é o processo de autoconhecimento, é o processo de autocura, é o processo de desenvolvimento pessoal. E essa luz, esse espírito, é a nossa espiritualidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma crença que todos nós podemos ter com algo. Eu estou falando aqui de um testemunho de vida que eu passei. Eu sou um garoto de 36 anos de idade, que ainda tenho muito sonho para frente, eu tenho muito sonho para realizar. Hoje eu realizo mais um sonho. Eu estou, geralmente, toda semana eu costumo estar em grandes palcos. Eu faço palestra para 5, 10, 15 mil pessoas. Eu estou em grandes eventos, mas hoje, pela primeira vez, eu tremi na base. Eu tremi na base porque o sonho disso aqui era meu sonho de infância. Estar na minha cidade, estar na minha terra, estar no meu estado, talvez encerrando um grande evento, me deixa muito lisonjeado, muito honrado por estar aqui com cada um de vocês. Então, muito obrigado.